Jovens, paz seja convosco, tudo bem? Vamos para a nossa aula, aula de número 12, discípulo, um profeta. Essa aula vai ser bem bacana. A nossa base será Mateus 11, 7 ao 19. Jesus falando: Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Então aqui Jesus ele começa a falar sobre João Batista, né? Que foi um grande profeta que predisse, ele mostrou o caminho, ele foi o outdoor de Jesus. E todo profeta, toda profecia, toda palavra de conhecimento, ela tem um único objetivo: traçar um caminho, ser um outdoor para Jesus. Então nós, como discípulos, nós precisamos entender esse dom profético, de ser profeta na vida das pessoas, de entender a voz do Espírito Santo, entender a voz de Deus e falar na vida das pessoas. E antes de falar, o que é o profeta? Profeta, o que é profecia? Profecia é você falar o que você está ouvindo de outra pessoa. Então, profecia não é nada mais do que isso. É uma pessoa está ouvindo o coração de Deus e está transmitindo para outra pessoa o que o coração de Deus diz a respeito daquela pessoa. E antes de a gente falar de profecia, de ser profeta, de entender o dom profético, é muito importante a gente aprender a ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Porque não tem como você falar para alguém o que Deus está falando se você não aprendeu a ouvir Deus. E primeiro a gente precisa ouvir Deus na nossa própria vida. A palavra de Deus vai falar de um menino que começou a ouvir Deus falar com ele, que era o profeta Samuel. Ele nasceu, foi criado no templo daquela época, um profeta do Antigo Testamento. E uma certa noite Deus começou a chamar ele, né? Fica lá em 1 Samuel 3, se você quiser acompanhar em casa. E Deus começa a chamar o profeta Samuel: Samuel, Samuel. E como ele não entendia a voz de Deus, como ele não conhecia ainda o Senhor, vai dizer as Sagradas Escrituras, ele correu pro discipulador dele. Ele falou: o Senhor me chamou? Ele falou: não, volte que eu não te chamei. E por 3 vezes Deus chamou o menino, até que o discipulador dele entendeu e falou: Deus está chamando ele. E ensinou para ele, falou: olha, quando a voz vem falar, você dá uma resposta a essa voz. Fala que o teu servo também ouve. Então é muito importante isso. Eu quero falar de algo que eu acho que é muito importante. Se a gente vai falar sobre profecia, sobre ser profeta na vida das pessoas, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E muitos jovens cristãos não sabem ouvir a voz de Deus. Por isso que vão atrás de profecia, vão atrás de pessoas. Será que Deus confirmou meu namoro? Será que Deus confirmou meu emprego? Será que Deus confirmou essa porta? Será? E a gente não aprendeu a ouvir a voz de Deus. A gente espera, né? A gente tem essa inclinação humana, né? Eu também tenho, de falar assim: eu quero que Deus use alguém para falar comigo e confirmar aquilo. E às vezes Deus não vai usar ninguém. Deus ele quer se revelar a você. Olha, Samuel ele ainda não tinha aprendido a ouvir a voz de Deus, mas Deus já estava falando com ele. E algo que eu quero que você, jovem, aprenda a discernir a voz de Deus. Às vezes, né, eu por muitas vezes vendo vários pregadores, vários homens de Deus, vários jovens pregadores vinham falar: nossa, João, Deus tratou, Deus falou, eu senti isso, e tudo que aquela pessoa falava batia. E eu ficava com uma grande incógnita na minha cabeça. Eu falava: como que Deus fala? Como que é essa voz? Como que a pessoa tem certeza que Deus está falando? Talvez você estava vendo essa aula e você fala: eu já vi várias pessoas falando, o Senhor falou comigo, Deus tratou, e realmente era Deus mesmo. E aí você fica se perguntando: como é que Deus fala? Eu queria que Deus falasse comigo. E eu queria que você fizesse uma reflexão vendo essa aula. Será que o Senhor não está já falando com você? Porque às vezes, olha, Samuel estava ouvindo Deus, mas ele não estava reconhecendo que Deus estava falando. Às vezes Deus já está falando. Às vezes Deus não quer usar ninguém para falar com você. Ele quer que você aprenda a ouvir a voz dele. Então, uma coisa que é muito importante.
aprenda a discernir os impulsos que vêm no seu coração, na sua mente. Isso é muito importante. Às vezes vai vir um pensamento que você não ia pensar e veio. Então, primeiro exercício, né? Estamos falando de profeta. Para você aprender a discernir a voz de Deus. Às vezes Deus vai falar algo para você falar para outra pessoa. Não chega, a gente cresce no dom da profecia. Então não chega se declarando, eis que Deus disse, assim diz o Senhor. Chega, às vezes você vai estar orando, você vai estar em um lugar, em um ambiente, uma vigília, e algo vai vir no seu coração a respeito de alguém. E aquilo vai tomando forma. Quando isso vir, você continua orando e fala, Senhor, estou aqui. Seja por que for que o Senhor tiver. E aí aquilo vai se formando. Se for a respeito de alguém, você chega e faz análise. Fala, olha, eu tô com isso no coração. Isso. Faz sentido? Não precisa você chegar e dizendo, eis que te digo. Porque a gente aprende, a gente cresce no dom e a gente vai crescendo na fé. Eu, quando comecei a dar os primeiros passos proféticos, né, eu vi as pessoas sendo usadas por Deus e falar, cara, Deus tratou, e era tudo aquilo que eu realmente estava passando. Eu comecei a ter sede de falar, cara, eu quero ser usado por Deus. E aí eu lembro que quando Deus ele começou a destravar o profético na minha vida, vinha apenas um sentimento dentro de mim. Olha, é isso. E eu me sentia inspirado, era algo incrível, assim. Eu não sei se... eu gosto muito de desenhar. Eu gostava muito de desenhar quando eu era mais novo. E eu lembro que tinha dias que eu tava inspirado, eu conseguia fazer um desenho da hora, legal, bacana. E eu percebi que quando eu ia falar com a pessoa, eu sentia uma inspiração e eu falava... E às vezes eu falava assim, olha cara, não é isso. E falava totalmente de forma simples, porque eu fui ensinado assim. E aí a pessoa falava, cara, me falaram isso semana passada. Eu falava, nossa, é Deus mesmo. E eu fui crescendo no profético. E às vezes eu já chegava falando, cara, é isso. E a pessoa, é isso. Então, aprende a discernir a voz de Deus. É muito importante isso. Às vezes na sua própria vida, eu tive confirmações que ninguém veio falar pra mim. Eu quero dar um testemunho aqui a respeito do meu casamento, da minha família. A gente tinha um grupo de jovens e vários jovens estavam casando e eles falavam, cara, veio uma pessoa, um profeta, aconteceu isso e Deus falou e confirmou. E eu já namorava há bastante tempo e eu falava, cara, como que Deus vai confirmar? E um dia eu tinha um discipulador que saía para missão e eu falei, Senhor, eu vou ficar sem pessoa para caminhar comigo, para me discipular, como que vai ser isso? E aí eu senti o Espírito Santo falando nitidamente comigo, ele falava assim, eu já te dei uma pessoa para estar do seu lado, a sua namorada. E aí naquele momento eu tive convicção que era a pessoa que eu deveria casar. E foi totalmente de forma simples, não foi um sonho, não foi algo mirabolante, sabe? Foi algo tão simples assim que parecia que não era nem Deus. Porque a gente acha que Deus é só o Deus que desce no trovão, no vento forte, né? E como diz a música do Morada, o vento forte é você, a tempestade é você e tal. E a palavra vai dizer que Elias era um profeta que via Deus no sobrenatural. E quando ele entra para a caverna, Deus resolve falar com ele no simples, né? Se você for lá em 1 Reis 19, fica a direção de casa também, vai falar que Deus ele desce num trovão, Deus desce no fogo, Deus desce no terremoto. Quer dizer, acontece um fogo, acontece um terremoto e Deus não estava nada disso. E aí vem uma brisa suave e fala que o Senhor estava nisso. E Elias reconheceu. Então, jovem, aprenda a ouvir a Deus nas coisas simples. Às vezes vai parecer que não é nem Deus que está falando, mas cara, vem uma convicção no seu coração. Quando Deus fala, não existe medo, não existe dúvida. Vem uma convicção no nosso coração. Então, se você quer ser usado como um profeta, como alguém que é usado na vida das pessoas, aprenda a discernir o que Deus está falando da sua própria vida. Porque Deus fala conosco todos os dias. Às vezes a gente está com o ouvido tampado. Às vezes a gente está prestando atenção em outra coisa. Faz um exercício. Se você estiver numa roda de amigos e tiverem ali 3 amigos falando de um assunto,
e um outro amigo tá falando de um outro assunto. Você vai conseguir entender aquilo que você focalizar e prestar atenção. Se você prestar atenção nos 3 amigos, aquele amigo que tá falando algo, você não vai entender direito o que ele tá falando. Você tá prestando atenção naquilo. Agora, se você vai ouvir o que aqueles 3 estão falando, mas você vai focalizar naquele amigo. Você vai só entender o que ele tá falando. O que aquelas 3 pessoas estão falando vai entrar e você não vai entender direito. Então, com Deus é a mesma coisa. Então, cara, nós ficamos muito tempo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Nós amamos ficar conectados. E às vezes a gente tá falando assim, Deus não fala comigo. Não, cara. Ele tá falando com você. É que você tá prestando muita atenção no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Enfim, eu às vezes, né? Então, cara, quer ouvir a voz de Deus? Esquece, às vezes, sabe? Se desliga um pouco. Eu já fiz isso muitas vezes. Fica de lição de casa, jovens. Eu já fiz muito de pegar e ficar 2 semanas, 1 mês sem WhatsApp, sem Instagram. Fazer isso direto. Inclusive, acho que eu vou fazer, porque é um mecanismo tão forte que a gente não percebe que a gente está preso. Às vezes a gente abre o celular para ver algo que não existe nada, não existe uma conversa, não existe algo importante, mas a gente está tão habituado naquilo que a gente abre para ver nada. E a gente poderia estar ouvindo o Senhor. Então, cara, quer ouvir a Deus? Jovem, né? Você que está namorando, você que está noivo, fala, Deus, eu preciso de confirmação. Desliga um pouquinho. Se desliga um pouquinho e fala, Senhor, eu quero te ouvir. A frase de Samuel, Senhor, fala que teu servo ouve, era tipo assim, ele estava acostumado a ouvir o discipulador dele. Então, Deus falou com ele, só que ele é meu discipulador que está falando, porque ele não estava prestando atenção no que Deus estava falando. E quando ele falou, fala que seu servo ouve, aí Deus começa a falar. Então é isso. Deus às vezes está falando com você, está falando comigo, mas a gente está prestando atenção em outras coisas. Preste atenção na voz do Senhor. Se for necessário, se desligue um pouco. Então é muito importante isso, sabe? Paulo ele vai falar na carta de Coríntios que a profecia ela dá convicção para os incrédulos que Deus existe. Às vezes numa roda de amigos você tem um jovem ateu e aqui a gente construiu todo um processo a respeito do profético, né? De você ouvir a Deus. Agora a gente vai falar de você falar para as pessoas. Quando você aprende a ouvir a Deus, você tem convicção do que você fala para as pessoas. E às vezes você vai falar, às vezes você tem convicção, mas você fala, faz sentido isso? E a pessoa fala, faz sentido. Então, eu já tive amigos, né, de colegas de trabalho que eram totalmente ateus, que foram convencidos da existência de Deus debaixo de uma palavra profética. A pessoa ela realmente queria saber quem era Deus, porque tantas injustiças no mundo. E naquele momento eu fui inspirado pelo Espírito Santo e comecei a conversar com ele. E ele foi, cara, ele parou, era um cara muito ateu, um cara muito resistente, assim, de falar, se Deus, sabe aqueles caras que falam assim, se Deus existe, por que uma criança é estrupada a cada 2 horas e tal? E eu, de forma bem humana, falei, cara, eu me sinto indignado também. Eu conheço a Deus, eu ando com Deus, eu ouço a Deus, mas eu me sinto indignado. Mas eu vou te responder o que está no meu coração. E eu respondi para ele algo que estava no meu coração, que Deus trouxe naquele momento. E ele foi convicto da existência de Deus. Porque era como se Deus estivesse respondendo a ele. Então, às vezes, nós não precisamos de um discurso feito, né? Às vezes a gente fala isso, se uma pessoa me perguntar sobre tal assunto, a pergunta é, Jesus ele falou isso, ele falou que a gente precisava estar disponível ao Espírito Santo, porque quando alguém nos indagasse sobre tal assunto, o Espírito nos inspiraria a falar. Então, às vezes, cara, você precisa estudar, você precisa saber sobre os assuntos, ter uma resposta ali coerente com as Escrituras, com aquilo que você acredita que Deus pensa e uma visão humana também de enxergar as coisas. Mas, cara, seja inspirado pelo Espírito Santo. O Evangelho precisa ser fundamentado por poder, não por conhecimento humano. Então, às vezes a gente enche muita linguiça, sabe? Seja profético na vida das pessoas, sabe? Às vezes uma pessoa vai se convencer, às vezes uma pessoa vem toda armada, fala algo e o Espírito Santo fala assim, pergunta como que tá o casamento dele, pergunta como que tá a vida sentimental dele, pergunta por que ele tá querendo se matar. Vixe, acabou. A pessoa vai falar assim, ele não sabe disso, como que ele vai saber? É Deus. Então,
seja um profeta nessa geração. Esse é meu convite para vocês, jovens. Seja um profeta nessa geração. Amém? Deus abençoe.